E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples. Estamos em final de temporada e eu vou abrir aqui a minha câmara perante o meu canal e perante as pessoas que gostam de saber da minha opinião, que é basicamente uma opinião. Vou falar sobre o trajeto desportivo desta temporada em relação ao Futebol Clube do Porto, que é relacionado com este vídeo, e mais tarde vou fazer também um vídeo relacionado com o Sporting e com o Benfica. A época terminou, o Futebol Clube do Porto é campeão nacional. Depois irei falar sobre aquilo que o Sporting fez esta temporada e também o Benfica, mas cabe-me primeiro falar sobre o Futebol Clube do Porto, campeão, e desde já os meus parabéns a toda a nação portista. E um Porto campeão com inteira justiça, a equipa mais pragmática, a equipa que viveu para o resultado e chegar ao final da temporada, ser campeão depois de tudo o que se passou a época passada, é claramente um sinal vitorioso para o seu presidente e também para toda a sua estrutura. Não vou ao pormenor porque eu também há coisas que me escapam, eu sou apenas uma pessoa que gosta de falar de futebol e apesar de trabalhar no ramo, sou uma pessoa muito mais focada para o nível tático da questão e não se calhar com assuntos que absorvem aquilo que é o clube e todas as suas infraestruturas e também encargos diretivos, administrativos, corpo técnico e vários departamentos ligados aos clubes. Em primeiro lugar, e quero começar por aqui, porque é algo que me toca, e toca-me de uma maneira muito especial, que é esta homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa e também a Jorge Costa. Jorge Nuno Pinto da Costa não é que me diga alguma coisa, porque foi o grande líder desta equipa do Futebol Clube do Porto. Já o Jorge Costa tem aqui um sentimento muito especial, porque quem me conhece pessoalmente sabe que Jorge Costa é da minha freguesia, da Foz do Douro. Jorge Costa foi símbolo do clube onde eu me formei, onde eu joguei, o Futebol Clube da Foz, e nós lá dentro do clube tínhamos duas referências, Rosa Mota e Jorge Costa. E como símbolo de partida do Futebol Clube da Foz para o mundo. Jorge Costa era também meu vizinho, portanto acompanhei muito de perto a carreira de Jorge Costa, apesar de estar no Futebol Clube do Porto, que é um clube da cidade e à qual eu não tenho qualquer tipo de afiliação, mas tenho sempre o meu respeito por esta instituição, até porque eu também joguei lá e tive uma breve experiência nos juvenis do Futebol Clube do Porto, portanto será sempre algo que me liga ao Jorge, e realmente esta homenagem foi muito bem feita por parte da estrutura do Futebol Clube do Porto. Também não quero deixar este momento escapar também de uma pessoa que eu conheci desde muito cedo. Tinha ele 14 anos, estava no Gondomar, e sempre o acompanhei. O facto de ter passado também no Futebol Clube do Porto. Também destacar aqui Diogo Jota, que passou também pelo Futebol Clube do Porto, num ano extremamente difícil também para mim, e é algo que eu não queria tocar muito neste assunto, mas pronto, coisas que vão ligando também àquilo que foi a época desportiva do Porto. Quis trazer o Jota porque o Jota também jogou no Porto e foi algo que me magoou. Portanto, parabenizar a equipa do Futebol Clube do Porto, trazer esta imagem, foi a imagem que eu arranjei na internet, e vamos continuar com o vídeo. Já sabem que este vídeo é um pouco mais descontraído, não há aqui nenhum guião, portanto o guião que eu tenho são as páginas que eu tenho aqui abertas, mas claramente vou dar mais foco àquilo que eu acho que é importante, que é Farioli, equipa técnica, gestão do Futebol Clube do Porto e aquilo que o Porto foi fazendo ao longo da temporada. Certo é que eu passo no meu canal de streaming, passo 34 jornadas a falar dos clubes. É lógico que depois chega ao final da época eu quero fazer o rescaldo e não consigo, porque há coisas que não me lembro, mas quem me segue sabe que são 34 jornadas a falar do Futebol Clube do Porto. A primeira época de Vilas Boas enquanto presidente foi má,
em termos de resultados desportivos, mesmo na tesouraria. A Vilas Boas pega num clube, diz-se, com 8.000 euros na conta corrente. Não sei se é verdade ou não. E o Futebol Clube do Porto foi obrigado a fazer aqui uma reestruturação financeira, à qual a primeira época desportiva não correu bem, já com o Vítor Bruno a ser o seu treinador, mais tarde Martin Anselmi, e o Futebol Clube do Porto que se viu na obrigação de vender os seus ativos, como por exemplo Galeno, que acabou por ir para a Arábia, outros ativos que o Porto precisava mesmo de cash, e o Porto também a fazer, ou seja, a colocar a dívida ou o pagamento da dívida numa reestruturação para aumentar o número de anos. Claro que depois a dívida vai se diluindo, mas com sucesso desportivo e com a valorização dos seus ativos. O Vilas Boas acabou por mudar depois dessa época fracassada em termos desportivamente. Vilas Boas acabou por fazer uma reestruturação e tem aqui alterações na estrutura do Futebol Clube do Porto para 25-26. À cabeça, Zubizarreta acabou por sair do clube, mantendo-se Jorge Costa, mas com alterações estruturais, não só naquilo que era o clube enquanto aspecto profissional, e estamos aqui a falar do futebol profissional, da bilhética e plataforma digital. Porto na comunicação, não a comunicação sobre arbitragem, mas a comunicação para os seus adeptos melhorou e muito com o André Vilas Boas. E também aqui Estádio do Dragão, algumas alterações, como também neste corrente ano Vilas Boas vem com o centro de alto rendimento do Futebol Clube do Porto, que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do clube, mas é algo que eu vou bater aqui nas questões estruturais. E temos também uma notícia que Paulo Araújo é o novo diretor de scouting, ou seja, a notícia foi no dia 21 de julho, portanto mesmo alterações no scouting do Futebol Clube do Porto também foram alteradas, e com isto quero dizer que para uma equipa profissional de futebol ter futuro, não basta ter só os melhores jogadores, basta ter os melhores jogadores, mas em termos estruturais, em termos de departamentos, e estamos a falar do departamento da nutrição, da psicologia, departamento médico, fisiologia, fisioterapia, departamento de observação, de análise ao adversário, o departamento de scouting, na captação de talentos, todos os departamentos, passando pelo departamento da nutrição, todos os departamentos têm que trabalhar de igual forma, em conjunto, e claro, à cabeça com Farioli e a sua equipa técnica, porque só assim é que faz sentido. E vou já depois, mais tarde, falar sobre aquilo que são as contratações. Estamos a entrar no mercado de verão, logo no final da época, mas remete-me a falar desta época, que é aquilo que me trouxe aqui. E se todos os departamentos funcionarem de uma forma homogénea e que tudo aquilo que se cruza vai direto a um objetivo simples, isso depois chama-se o plano desportivo. Qual é o modelo desportivo do clube? E então à cabeça tu podes ir buscar o departamento de scouting, o departamento administrativo e diretivo e o departamento técnico, onde Farioli, o treinador do Futebol Clube do Porto, a vir do Ajax, encaixou que nem uma luva. Encaixou porque foi campeão, foi vitorioso. Mas não é o facto de ser campeão, é o facto de como é que tu vais construir a estrada para que chegues ao final e sejas campeão e consigas o teu maior objetivo. E vamos entrar aqui no mercado. O mercado do Futebol Clube do Porto, independentemente das saídas, nós temos aqui a ver que no total o Futebol Clube do Porto teve 77 milhões de receitas, mas teve 102 milhões de despesas, o que dá aqui um menos 24 milhões. Foi uma época que o Porto teve que ir ao mercado, portanto teve mesmo que ir ao mercado. E agora reparem que Frohold, Alberto Costa, Gabri Veiga, Borja Sainz, Neuen Pérez, que acabou por ficar no Futebol Clube do Porto, já o estava ano passado, Bednarek, Prepites, Pablo Rosário, Kivior, Luke de Jong. Tá? Aponta aqui João Costa, parabéns ao Andorinha,
que foi campeão também pelo Futebol Clube do Porto, acho que foi campeão em todos os escalões do Futebol Clube do Porto, mas aqui várias contratações que o Porto fez, e que se vocês olharem para as contratações, nós temos que criar aqui uma relação não só no posicionamento. Eu trago aqui o quadro tático em que eu vou depois explicar como é que as contratações do Porto encaixaram neste modelo de jogo de Farioli, que é muito importante, que tem um objetivo de procurar a consistência da equipa. E se repararem, Farioli vem com um 4-3-3. Um 4-3-3 muito posicional, mas à procura da mobilidade dos seus médios. O Futebol Clube do Porto contrata Froholt para o meio-campo, médio centro um pouco à direita, faz o processo de mesala que eu vou já explicar. Alberto Costa para a posição lateral direito, João Mário tinha ido para a Juventus. Gabri Veiga, outro médio para o corredor central. Gabri Veiga que já tinha jogado o Campeonato Mundial de Clubes com o Futebol Clube do Porto antes da época começar. Borja Sainz é o extremo comboio, o que eu chamo é linha de comboio, é um extremo aberto, e aí consegui perceber que Farioli jogava com extremos abertos e não a vir para dentro numa primeira fase de construção, em que o centro da defesa deveria ser melhorado. Lembram-se de Zé Pedro e Neon Pérez. Ora bem, Bednarek e Kivior. Olhando não só para a posição, nós temos que olhar para o perfil, em primeiro lugar, sempre o perfil, depois o papel que lhe será atribuído pelo seu treinador, e depois a referência posicional. Eu não sou daquelas pessoas que eu olho para o ponta de lança, e se ele é um ponta de lança de verdade, não sei se há de mentira, mas é um ponta de lança de área, eu quero perceber primeiro qual é o perfil desse ponta de lança. E já vamos falar sobre isso. Depois o papel que lhe é atribuído naquilo que é o modelo da equipa. E depois a posição acaba por ser a referência inata dele. Portanto, é uma coisa que ele tem, que é joga naquela posição. Mas é muito importante repararmos que Bednarek, Prepich e Kivior. Bednarek vem de uma equipa que desceu da Premier League, mas o contexto é o jogador e não a equipa. E Kivior, que não era titular do Arsenal, que o contexto não é a equipa, mas é o jogador. Tentar perceber o perfil do jogador, que papel lhe será atribuído, se o Porto tem uma primeira fase de construção em que os centrais precisam de jogar mesmo, porque não é critério principal, eles estão lá para defender. Vai depender da forma de como o Farioli quer que a equipa jogue. E Prepich, que é um central muito duro, jovem, que tem muita coisa para crescer. Olhando aqui para o eixo da defesa e olhando para o perfil, enquadrou-se naquilo que eram as ideias de Farioli. E depois o Pablo Rosário, que é um jogador híbrido, um jogador que pode jogar médio centro, médio mais recuado defensivamente, central, e é um jogador que tem um perfil que se adequa a essa forma de jogar. E o perfil muitas vezes entra no fator psicológico, no fator mental, que é, se eu vou buscar Borja Sainz, ele é um extremo, tecnicamente pode ser interessante, 1 para 1, vai para cima, arrisca, é taticamente um jogador disciplinado porque joga mais colado ao corredor à esquerda, mas que perfil é que ele tem? É um jogador que quando perde a bola reage? É um jogador que, se o treinador quiser que ele deixa, ele vai fechar o corredor? Ele tem essa disponibilidade? E traçamos o perfil do jogador. Como é que ele é dentro de campo, fora de campo, nos treinos, na socialização do balneário, e tudo é e tem que ser ao pormenor desse perfil que se vai enquadrar para o papel que o treinador quer que ele faça e depois sim a posição que ele executa na equipa do Futebol Clube do Porto. E se olharmos para as contratações, não só no eixo defensivo, temos também Gabri Veiga e Froholt, que vieram encaixar que nem uma luva. Até o lateral direito, o Alberto Costa, se nós olharmos para o Alberto Costa, nós vamos dizer que ele é defesa direito, inegável, mas que perfil é que ele tem? E quais são os papéis que Farioli lhe vai atribuir? Porque Alberto Costa, sabendo que PP joga aberto, o Alberto consegue vir para dentro. Cara, esse papel que o Francisco Moura deveria ter, mas que não o consegue executar na perfeição. E por isso é que se diz que Francisco Moura é mais curto. Alberto Costa, já com um extremo comboio, consegue jogar por dentro.
Ora, se PP tem características de jogar por dentro, Alberto Costa consegue ir por fora. E então, olhamos para as contratações. Basta ser só bom jogador? Não. Hoje em dia o futebol é muito mais que isso. Eu acho que André Vilas-Boas e Farioli conseguiram cruzar essas pontes. Não digo só André Vilas-Boas, mas digo a estrutura diretiva administrativa do Futebol Clube do Porto, com o cruzamento do departamento de scouting e também com o corpo técnico com o Farioli. Esta é a chave do sucesso. Claro que o treinador tem um papel muito importante, mas é claramente a chave de sucesso. O Futebol Clube do Porto, que já vos vou mostrar o percurso desta temporada, no mercado de inverno, atacou também. E é curioso que, em relação ao mercado de inverno, o Futebol Clube do Porto traz aqui 4 contratações com Oskar Pietruszewski, portanto, 17 anos a vir da Polónia, que se vai cruzar socialmente com Kiwior e com Bednarek, é interessante, são polacos, mas é um extremo muito jovem e também com a característica posicional mais aberto, mas o perfil e o papel acaba por ser muito importante para a relação da posição. Moffi acaba por ser uma contratação, na minha ótica, falhada. Se falhada é muito forte, não deu aquilo que o Futebol Clube do Porto estava à espera, até porque o Porto teve muito azar esta temporada. Perdeu Luke de Jong por lesão e também perdeu Samu, o principal ponta-lança, por lesão, ficando com Denis Gul, indo ao mercado, foi buscar Moffi. Não me parece, e aqui um erro de casting por parte do Futebol Clube do Porto, uma oportunidade de negócio, mas também com um scouting a trabalhar, e Moffi parece que já teve passagens também nas equipas de Farioli, e depois Tiago Silva, com a lesão do Newan Pérez. Tiago Silva fez sentido. Um plantel, na minha ótica, tem que ter 4 centrais, no mínimo, e Tiago Silva veio colmatar essa ausência, ficando com o Prapich, Bednarek e Kiwior, e depois Fofana. E este Fofana foi também um tiro certeiro deste Futebol Clube do Porto, que para mim não me interessa muito a posição de Fofana. Vai-me interessar é o radar em campo, naquilo que é o perfil que ele tem, se tem chegado à área, se consegue fazer um box-to-box, se me consegue fechar as linhas, se me ocupa o espaço, se faz bem as coberturas, e se também é um jogador muito assertivo e agressivo naquilo que é o último terço, e lá está, traçar o perfil naquilo que é o aspecto mental do jogador e depois fazer o cruzamento com aspectos físicos, técnicos e táticos é de veras importante. Este mercado acabou por colmatar aquilo que poderia faltar ao Futebol Clube do Porto e que veio dar mais qualidade. Reparem que nestas contratações de inverno, o Futebol Clube do Porto, que temos aqui o resumo, campeão, portanto, parabéns ao Porto, que o Futebol Clube do Porto na primeira jornada, e temos aqui o calendário que estou na 17ª jornada, que é o fim da primeira volta, mas o Futebol Clube do Porto começa muito bem o campeonato. Porto, na primeira jornada, recebe o Vitória e vence por 3-0. Portanto, Porto começa bem e saberíamos que o Porto iria estar na Liga Europa. Portanto, o Futebol Clube do Porto na Liga Europa tinha aqui algumas aspirações nesta competição, mas claramente que o campeonato era o mais importante. Agora reparem neste percurso. O Futebol Clube do Porto fez 17 jornadas e 17 jornadas, contando aqui com esta vitória fora frente ao Santa Clara por 1-0, né? Muita crítica ao Porto, que joga pouquinho, que é um Porto que joga feio, mas é um Porto que fez 17 jornadas, 16 vitórias e um empate, e esse empate foi com o Benfica. Portanto, uma primeira volta extraordinária para aquilo que tinha sido o Porto na época anterior e para aquilo que é o Porto de hoje, à 17ª jornada, com apenas 4 golos sofridos. Nós estamos aqui a falar de 17 jogos e o Futebol Clube do Porto apenas 4 golos sofridos. Claro que perspectivava-se um Futebol Clube do Porto muito forte, que nesta altura, na 17ª jornada, o Sporting a 42 e o Benfica a 39. O fosso para o Gil Vicente já era grande ao fim da primeira volta, mas Porto a manter-se ali invicto
e com apenas um empate. Nós estamos a falar deste Futebol Clube do Porto, que na jornada número 17 estaria a 4 de janeiro de 2026. Portanto, iniciava o mercado de inverno e reparem na necessidade e nos alvos que o Futebol Clube do Porto foi apontar, mesmo estando em primeiro. E reparem que mesmo o Tiago Silva, que muita gente pode não ter compreendido a necessidade posicional, foram falar na capacidade e na experiência de Tiago Silva, mas ao comparar com outros clubes portugueses, a necessidade de ter 4 centrais, em que Perpites é um central para desenvolvimento. Isto faz todo o sentido. Para além disso, o Futebol Clube do Porto, a necessidade é obrigatório ir buscar Mofi, mas foi apostar também no Fofana para meio campo, por empréstimo, e também Oscar, o extremo de 17 anos. E reparem que o Futebol Clube do Porto faz então esta primeira volta com apenas um empate. Traçando aqui a radiografia do Futebol Clube do Porto, até porque começa aqui com a vitória sobre o Benfica por 1-0 e depois vai perder frente ao Casa Pia por 2-1. Estávamos a 2 de fevereiro de 2026, num jogo em que o Porto perde, num jogo que os alertas sobre a equipa do Porto começaram a funcionar, até porque o Porto depois empata com o Sporting para a Liga, né? Nestes 2 jogos o Porto, apesar que é com o Sporting, o Porto ao empatar apenas tem 1 ponto e em 6 pontos tem apenas 1, que é o empate com o Sporting. O Porto que depois foi vencendo, e já vamos falar do aspecto mais pragmático do Futebol Clube do Porto, em que depois volta a perder para a Taça de Portugal. Aqui eram 2 eliminatórias. Soares em Alvalade fez o golo e o Porto acabou por perder, tendo a segunda mão no Estádio do Dragão. Segue-se o empate com o Benfica, aqui vitórias com o Stuttgart para a Liga Europa, portanto o Futebol Clube do Porto ficou no top 8, muito bom, e avançou a zona do play-off e foi diretamente jogar frente ao Stuttgart. E depois lá está, tem o embate com o Nottingham. Aqui o embate com o Nottingham não foi nada positivo para o Porto, num jogo em que, por exemplo, no Estádio do Dragão, e mesmo no cômputo geral com o Nottingham, acredito que o Futebol Clube do Porto podia ter feito melhor em termos de finalização frente a esta equipa inglesa, mas Porto cai com o Nottingham ao serviço da Liga Europa. Porto que ainda tem este empate com o Famalicão. Eu acho que é nesta época, ou é nesta fase, que as pessoas começaram a brincar que o cheirinho Ajax, não é? Porque Farioli perde o campeonato nas últimas 10 jornadas, acho eu, nos Países Baixos com a equipa holandesa, com a Ajax, e começaram aqui a brincar com o cheirinho Ajax, portanto, a brincar muito com Farioli, e também vou pegar nesse assunto daqui a pouco. Mas o Porto então foi sempre construindo aquilo que era a sua muralha, aqui com o empate depois para a Taça com o Sporting no Dragão. Eu acho que o Futebol Clube do Porto no mínimo deveria ter marcado um golo para empatar, mas o Sporting também se aguentou e teve muito bem nessa eliminatória, e o Porto acabou por cair nesta Taça de Portugal, remetendo o Sporting na final contra o Torriense. Depois lá está esta derrota com o Aves, é uma derrota em que o Porto, já campeão, acabou por perder num jogo quase sem história, e parabéns ao Aves pela vitória, que nada implicaria aquilo que era a época de Farioli. E o Futebol Clube do Porto, naquilo que me parece a época e os resultados, em jogos que nem sempre se joga bem, o importante é a vitória, o Porto foi conseguindo. Na Taça de Portugal, o Porto sai aos pés do Sporting. Na Taça da Liga, o Porto sai aos pés do vencedor da Taça da Liga, que foi o Vitória. A Vitória que foi à final com o Braga e acabou por ganhar por 2-1. Neste jogo, que eu acho que foi um dos piores jogos de Farioli, sem dúvida. Claro que eu nem ligo para aquele jogo do Aves, que é um jogo de final da época, mas este jogo com o Vitória, para mim, foi uma derrota, não digo pesada, mas uma derrota para a equipa do Porto frente ao Vitória, que remete o Porto para fora da Final Four desta Taça da Liga. Taça de Portugal, já fomos vendo aqui os resultados, né? Que o Porto cai
com o Sporting finalista, que vai jogar com o Torriense. E depois trago aqui também o quadro tático, que eu já fui falando um pouco sobre esta situação, mas voltando um pouco àquilo que era Farioli, e eu não sei se eu consigo colocar aqui uma imagem de Farioli para falar um pouco deste treinador italiano, que eu acho que me merece também um comentário sobre aquilo que depois as pessoas foram brincando um bocadinho sobre Farioli. Eu fui falando ao longo da minha stream, e muita gente a falar do cheirinho, a Ajax e as televisões a pegarem muito nisto. Eu acho que Farioli é um treinador inteligente. E o facto de eu hoje achar que ele é inteligente é o facto de ele ter conseguido ser campeão nacional. Não sabemos o futuro e como é que Farioli vai pegar no Futebol Clube do Porto na próxima temporada. Até porque o futebol é muito volátil. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Porquê? Porque no futebol há evolução. Há jogadores que começam muito mal a época e chamam de flop, mas depois chega a janeiro e já acham que ele é um grande jogador. Mas em agosto setembro era flop, mas agora é bom jogador, chama-se evolução. Como também há jogadores que fazem o passo para trás e acabam por desaparecer, normal. E o Farioli, naquilo que me vinha a perceber, e naquilo que foi o campeonato dos Países Baixos, que lhe custou muito perder o campeonato, eu creio que um treinador inteligente acaba por reconhecer o seu erro daquilo que é o seu passado e acaba por consertar esse erro, ou seja, não deixar que isso aconteça. Eu acho que quando eu erro e eu tento reconhecer esse erro, e depois, se eu estiver a olhar para ele de novo, se me tiver a acontecer novamente na minha vida, eu não vou deixar que isso aconteça, eu vou tentar corrigir esse erro. E na altura, quando as pessoas brincavam muito, o cheirinho Ajax e o cheirinho Ajax, eu disse calma, porque ele não vai deixar que isso aconteça, porque já o aconteceu e ele assumiu como erro, e aquilo que ele trabalhou nos Países Baixos tem que levar para um contexto do futebol português, tentar consertar aquilo que foi mal feito, e desta vez Farioli não vai permitir uma coisa dessas. E na altura foi o meu discurso, acreditando que Farioli não iria deixar que isso acontecesse, e por isso eu fui vendo todas essas brincadeiras, assumo e engulo isso, fica para mim, mas também tenho o direito de dar a minha opinião e nunca achei que isso fosse acontecer, até porque aquilo que Farioli me transmitiu desde o início da época não me levava a crer que isso pudesse acontecer. Podia, mas pela forma de como tu constróis a tua estrada até à meta, não pareceu. E por isso Farioli, na minha perspectiva, está de parabéns. Farioli, que traz então o seu modelo, né? O seu modelo de jogo. O que é o modelo? O modelo de jogo é a construção de uma identidade do treinador que passa para a equipa. E dentro do modelo tu tens a estrutura tática e todos os comportamentos e princípios de jogo que estão embutidos nas 4 fases: momento ofensivo, momento defensivo, organização ofensiva e defensiva, transição defensiva e transição ofensiva. Ou seja, nestes 4 momentos, os comportamentos e princípios de jogos da tua equipa, dentro daquilo que é a sua estrutura, vão desenhar o seu modelo. Portanto, tem que haver um modelo para a equipa encontrar a sua identidade, e quando o modelo estiver bem enraizado, eu acredito que encontrar o piloto automático acaba por ser muito mais fácil. E isto vai ao encontro das contratações. Uma forma de jogar uma identidade é igual a contratações muito bem efetuadas. Porto num 4-3-3, com PP e Oscar, podia colocar aqui Borja Sainz ou William Gomes, são 2 extremos que jogam à largura. Portanto, terão que ter características técnico-táticas à largura e depois ter comportamentos ofensivos como mobilidade,
situação de 1 para 1, muita irreverência e tentar criar desequilíbrios perante o adversário e fazer com que a linha defensiva do adversário esteja completamente à largura para tentar defender os laterais, abrindo espaços no meio, porque lateral com extremo, lateral com extremo. É muito importante que nesta equipa do Futebol Clube do Porto, para esta forma de jogar e teres um jogador como o Varela, Pablo Rosário, tu tenhas que ter aqui 2 motores, 2 médios, mas 2 médios que tenham essa capacidade quase de box-to-box. Primeiro, não basta ser médio-centro. Basta ter o perfil para aquilo que o treinador pede, executando o papel, a tarefa para esta forma de jogar. E estes 2 médios são realmente incansáveis. Não basta só jogar a bola, é preciso jogar futebol. São coisas diferentes. Frohold é o médio que na direita foi sempre dando apoio a PP. PP muito por dentro, Frohold muito mais ala com Alberto Costa no apoio. Ou Frohold por dentro, PP por dentro e Alberto Costa pela linha. Portanto, lá está posicionamento, perfil e papel atribuído do seu treinador. À direita, uma mescla e na relação intersetorial PP-Alberto Costa. Na esquerda, Oscar ou Borja Sainz, muito comboio, mas depois Zaidu ou Francisco Moura, também muito por dentro. O que acontecia aqui é que Gabri Veiga não tem o papel de Frohold. Gabri Veiga não é o mesala, portanto não quero o Gabri na linha para que o Oscar venha para o meio, não quero. Nem tão pouco o Oscar por dentro e Zaidu por fora. Pode acontecer, não quero que se crie um padrão sobre isso. Até porque Gabri Veiga não faz mesala, mas tem chegada e muita chegada à área, exatamente como PP. Como Frohold. Portanto, estes 2 médios teriam que ser então aquilo que eu chamo o motor, o coração desta equipa. E lá está, e tens um Varela, que é um jogador muito mais posicional, mas só é bom jogador, ou só vai evidenciar aquilo que ele tem de melhor, se tu tens a relação setorial, e aqui não é intersetorial, é relação setorial, se tu tens 2 médios com aquelas características, o perfil, para que Varela possa jogar de cadeirinha. É aquilo que eu falo, é jogar de cadeirinha. Portanto, não me interessa saber se uma equipa joga em 4-3-3, ou se vai jogar em 4-4-2, ou se vai jogar em 3-4-3. Para mim é-me igual. Isto é como uma tábua de xadrez. Está a entender? Tipo uma tábua de xadrez. Eu já sei que as peças no início do jogo estão todas na mesma posição. Ou seja, os peões estão à frente, atrás tens rei, rainha, cavalo, torre e por aí fora. Só que, ok, eles começam ali, mas tu é que vais dar a dinâmica às peças, tu vais movimentar as peças e vais lutar contra o teu adversário. E esta forma do Porto jogar que muita gente não gosta, e é perfeitamente da minha parte tranquilo, é tentar perceber a importância que tem de jogar desta forma. E há outra coisa que Farioli trouxe, e remete-me outra vez à imagem de Farioli, que é a arte de saber defender bem. Vocês sabem que eu sou muito adepto do futebol defensivo, eu sou muito adepto do futebol sem bola, e Farioli trouxe aqui uma situação esta época que é treinador de uma equipa grande em Portugal, treinador de uma equipa grande, mas que remete todos, eu digo todos ou quase todos, a defender quase dentro da sua área. E se tu olhares para o jogo do Futebol Clube do Porto e olhas para a cara dos jogadores do Futebol Clube do Porto, e eles têm prazer em defender. Ou seja, a mensagem que Farioli passa aos seus jogadores é: nós somos um só, somos a soma das partes, constituem um todo. E se nós, quando tivermos bola, se todos conseguirmos chegar ao nosso objetivo, é bom. Mas se todos nós, sem bola,
também conseguirmos chegar ao nosso objetivo, que é não sofrer, é realmente bom na mesma. E tu olhas para a equipa do Porto e para a cara dos jogadores do Porto e muita gente diz que é feio, e da minha parte está tudo tranquilo, mas para aquilo que eu gosto, olhar para esta equipa a defender é realmente também saber a arte de defender. O futebol é simples, nós é que complicamos. O futebol não é só marcar golo da baliza do adversário. O futebol é também não sofrer golo na nossa baliza. E muitas vezes o culpado não é o Diogo Costa, não é o Bednarek. Não. Esses são os últimos a serem batidos. O problema está na frente. É porque PP não pressiona, porque Oscar não pressiona e porque Denis Gold está parado. E muitas vezes a bola tem grande frequência na nossa baliza porque o trabalho na frente está a ser mau. E Farioli trouxe isto. Tanto a pressão alta do Futebol Clube do Porto, como em momentos que é preciso defender e todos defendem. E isto é muito importante por causa do perfil de jogador. Depois tarefa da atribuição e só depois o seu posicionamento. Portanto, eu quis falar um pouco deste Porto, mostrando o mercado, mostrando o percurso, falando de Farioli, falando da equipa. E mais uma vez, parabéns à equipa do Futebol Clube do Porto, campeões, justos campeões esta temporada, e a importância de tu teres uma estrutura, cargos diretivos, administração, departamentos de scouting, de fisiologia, de fisioterapia, de alto rendimento, de nutrição, de psicologia, até ao corpo técnico. No corpo técnico, definir muito bem qual é o plano desportivo, qual é o seu modelo de jogo, que contratações temos que fazer e atenção, para a tua forma de jogar. Perfil, papel e posicionamento. Espero que tenham gostado deste vídeo, falando do Futebol Clube do Porto. Vamos ter um vídeo também relacionado ao Sporting e outro mais tarde ao Benfica. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar aquele likezinho e podem comentar tudo aquilo que eu falei neste vídeo em baixo nos comentários.